de agora, a Rádio UOL apresenta o som psicodélico de Tony Hits. O som psicodélico de Tony Hits. O som psicodélico de Tony Hits. Uma viagem musical com muito groove, samba rock, bossa nova, soul e MPB. O som psicodélico de Tony Hits. Sucessos e raridades da música nacional e internacional. Uma produção Tony Hits e Babu. Apresentação Tony Hits. O som psicodélico de Tony Hits. Estamos iniciando mais um som psicodélico de Tony Hits. Bom, pela trilha que vocês estão ouvindo, dá para se ter uma ideia, né? Hoje nós temos um programa só com trilhas de filmes e de seriados de TV. E eu convidei um especialista no assunto. Vocês nem imaginam quem é, viu, gente? É Jefferson, nosso DJ, nosso técnico. Ele manja muito dessa história de trilhas. E eu fiz questão de fazer esse programa, até porque a gente, claro, quem não assistiu, quem não tem uma história para contar baseada numa trilha de filme. Eu, por exemplo, lá nos anos 60, ouvia James West, Bonanza, os Cartwrights, o pai e os três filhos. Isso era a diversão da gente no fim de semana, né? E eu trouxe o Jefferson justamente para isso, para estar falando sobre essa história e botando isso aí, gente. Esse musical é todo do arquivo dele, viu? E ele disse que isso aí não é nem o começo. Jefferson, seja bem-vindo ao som psicodélico de Tony Hits, agora do outro lado do aquário, né? Salve, salve, mestre Tony. Cara, o povo aí em casa não sabe como é ruim estar do lado de dentro, cara. É muito melhor estar na técnica, muito melhor estar do lado de fora. Mas vamos aí. Mestre Tony pediu uma palhinha do que é as trilhas de TV e um pouquinho das trilhas de filme, então vamos mostrar para o público. Nosso primeiro bloco é um presente para o Tony. Foi um grande pedido que o mestre me fez. Eu falei, claro que eu não posso deixar de tocar. São as trilhas dos seriados de western. O povo que tá mais aqui na minha faixa dos trintões vão lembrar na época da Rede Record. É verdade. Por volta das 8 da noite sempre tinha aquela faixa do seriado de western, que eles se revezavam, acabava uma temporada de um, entrava outro. E eram os clássicos seriados que a geração do meu pai, aquela geração que assistiu na TV Excelsior, na Tupi, na TV Paulista, viram esse seriado estreando e o negócio continuou em reprises durante todos os anos 80, até o comecinho dos anos 90 na Rede Record. Hoje eles estão um pouco afastados, mas com o advento do DVD, muita coisa boa tá voltando, mestre. Acho que para abrir é o grande presente que você me pediu, que é talvez entre públicos de audiência entre Estados Unidos e Brasil, talvez a série de western mais lembrada, que é o Bonanza. Bonanza, nossa. O tema de Bonanza de Alcaciola, da história da família Cartwright. Inclusive, eu tenho uma historinha. Eu não tinha TV. E ninguém tinha TV no meu bairro, né? Isso é lá 65, eu acho. 65. Ninguém tinha televisão, então ia todo mundo para uma casa só. Sim. Então juntava 40 pessoas lá, mas você tinha que levar o milho de pipoca, tinha que levar essas coisas. Era o ingresso para entrar. Então a gente assistia isso no sábado à noite, porque isso era programa nobre, né? Exatamente. Bonanza você assistia no sábado à noite, então juntava todo mundo, terminava aquilo, tava ganho o sábado, né? Eram coisas que fizeram parte da minha vida e de tantos outros que viram esses filmes. Mas, DJ, fala mais sobre esse assunto aí, porque isso é muito legal. Pois é, já na minha geração, que acompanhou isso um pouco nos anos 80, já era a turma do Todd depois da janta. Tinha aquela janta rapidinho, às vezes assistindo com um olho na TV, outro lá, conversando com o pai, correndo pra TV, porque às 8 os meninos iam assistir as séries de western. A mulherada já corria um pouco pra novela das 8, mas pros meninos era categoricamente sagrado assistir um western. A segunda trilha, talvez uma das trilhas mais conhecidas de seriados de western, que é o Lone Ranger, é o Cavaleiro Solitário.
Muito A legal. turma mais da sua geração gostava de chamar o Clayton Moore, o personagem, junto com o seu companheiro tonto, o índio tonto, de o Zorro de Revólver. Exatamente. Ele tinha o apelido de o Zorro de Revólver e a trilha é clássica, que é a abertura do Guilherme Tell, do Rossini, uma música clássica trabalhada. A terceira trilha é o tema de abertura de Gunsmoke, outra série que apresentava muito nesse período das 8 da noite da Record e da TV Tupi, que é a série mais longa de western de todos os tempos. Isso foi mesmo. O Gunsmoke foi produzido de 55 a 1975, que contava a história do delegado Matt Dillon na cidade de Dodge City e todas aquelas confusões que aconteciam na cidade. Uma série bem lembrada e nos Estados Unidos talvez a mais lembrada de western até hoje. A quarta trilha é Laredo. Uma série meio cômica, bem divertida, que também sempre frequentava, se não me engano, às segundas-feiras na Record. Era de segunda-feira. Exatamente, que era a história do Capitão Parmalee e os Texas Rangers. Era uma coisa um pouco mais humorística. A quinta, e talvez pra mim uma das minhas séries favoritas de western, que é o James West, The Wild Wild West. Esse cara era um cara elegante, né? Robert Conrad. Boa pinta, conquistador, mas tirava a arma de lugar que você nem imaginava. Exato. Era no sapato, era em tudo quanto é lugar. James West era uma espécie de uma adaptação do James Bond no Isso, Velho Oeste. no Velho Oeste, é verdade. Ele era um agente do governo federal, junto com seu parceiro, que era o Artemus Gordon, que era o rei dos disfarces. E a central deles, onde a série sempre começava e terminava, era no vagão de um trem. Isso Tudo mesmo. começava no trem e terminava dentro de um trem que atravessava o Velho Oeste, ele resolvendo casos. Até esse filme teve uma adaptação há uns 6 anos atrás, que é considerada a pior adaptação de uma série para um filme, ou de um filme de uma série, que foi com o Will Smith. Ah, é verdade, teve uma adaptação. O filme é Eu tão não cheguei ruim a que assistir, eu vi. não perdeu nada. Tem amigos meus que perdeu acompanham nada. e falaram pra mim. Mas já a série clássica tem um tema de abertura peculiar, que você vai lembrando dos quadrinhos. A abertura mesmo era uma espécie de história em quadrinhos, que apresentava vários quadrinhos desenhados, até que ele aparecia no final e atirava, e começava a série, no Sim. final do trem. A sexta trilhinha, esses blocos tão grandes, o povo aí não se assuste, o povo aí de casa, porque as trilhas geralmente duram 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Então, por isso, tem muita pequenas, música nesse programa. A sexta trilha é a trilha do Daniel Boone. Uma série Grande que Daniel Boone. já passou mais na Globo, passou um pouco na Record, mas era mais na Turma da Tarde, porque era uma série produzida pela Disney. E uma coisa que o povo vai lembrar bem, Daniel Boone conta a história do herói americano, Daniel Boone da conquista do Oeste, que usava aquele touquinha de guaxinim na cabeça, e que tinha uma das aberturas mais ridículas que eu me lembro de seriado, que até ele começava, ele atirava uma machadinha e uma árvore partia ao meio, apenas com o toque da machadinha. Mas era uma grande trilha de Randy Newman, um músico de western da época, um músico de country. Sétima trilha é os Waltons. Os Waltons. Uma trilha do Jerry Goldsmith, um dos maiores mestres da trilha sonora dos anos 60 e 70. Que, quem não se lembra, é aquela série que é baseada num livro do menino chamado John Boy. E ele contava a história da família dele no começo da recessão americana. Bem no começo de 1900. Bem familiar, né? Coisa bem de família. Era bem familiar, sempre pelo encerramento. Exatamente. Todos desligavam as luzes É. e pediam e desejavam boa noite. Boa noite, vó. Boa noite, pai. Boa noite, John Boy. É verdade, todos eles. E pra fechar esse bloco, chega de blá 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 e vamos pra música, The Little House on the Prairie, que é a série conhecida no Brasil como Os Pioneiros. Os pioneiros. Uma trilha do David Rose, uma trilha maravilhosa, e essa série contava a história de uma família no desbravamento do Oeste, na época das caravanas, onde eles fundaram uma cidade, de certa forma, bucólica, e o que acontecia naquela cidade sem armas, sem xerife, e as famílias desenvolvendo o cotidiano normal da cidade. Os Pioneiros foi a primeira série do Michael Landon após o Bonanza. Michael Landon, que era o Little John do Bonanza, com o encerramento do Bonanza em 74, ele foi já direto pro elenco dos Pioneiros, que ficou de 74 até 83 no ar. Exato. Bem, é isso aí, vamos ouvir? Não, vamos sim, ó, gente, tá aí, ó. Como vocês veem, o programa tem abertura aí para todos os estilos
E trilhas de filme são coisas muito bem produzidas. Vocês vão ouvir aí, vocês vão curtir. E o Jefferson trouxe todo o arquivo dele aí para mostrar para vocês. Quer dizer, uma pequena parte, viu, gente? Tem muito mais. Bom, a gente volta já já para o nosso segundo bloco. O som psicodélico de Tony Hicks na Rádio Wall. With the speed of light, a cloud of dust, and a hearty Hi-Yo Silver, the Lone Ranger. Hi-Yo Silver! Away! With his faithful Indian companion Tonto, the daring and resourceful masked rider of the plains led the fight for law and order in the early West. Return with us now to those thrilling days of yesteryear. The Lone Ranger rides again.
was a man, yes, a big man, with an eye like an eagle and as tall as a mountain was he. Daniel Boone was a man, yes, a big man. He was brave, he was fearless, and as tough as a mighty oak tree. From the coonskin cap on the top of old Dan to the heel of his rawhide shoe, the rippin'est, roaring'est, fighting'est man the frontier ever knew. Daniel Boone was a man, yes, a big man. What a boon, what a doer, what a dream come a truer was he. Tony Hits na Rádio Wall. O som psicodélico de Tony Hits. Estamos chegando para o segundo bloco. Hoje um programa direcionado, totalmente direcionado às trilhas de seriados e de filmes. Você que quer fazer contato com a gente aí, não se esqueça, anote aí, ou deixe já no jeito, o e-mail tonyhits@wall.com.br, o site que já está no ar com a nova cara, www.tonyhits.com.br, um site que a gente remontou, fez aí com uma série de informações. Dá uma entradinha lá, olha, vai ter uma opção de informações sobre as músicas do programa, sobre o próprio programa, sobre músicas que eu toco nas festas, enfim. E também sobre trilhas de filme, porque hoje nós temos um grande mestre aqui, uma pessoa que conhece o assunto muito bem. Não conhece bastante. Porque, na verdade, é o seguinte, músicas é assim, é um poço sem fundo, né? Você ouve, às vezes até já ouviu, mas não sabe maiores informações sobre elas. Então, trilhas de filmes, que são coisas de altíssima qualidade, a gente trouxe
Jefferson, Pois fala é, mais. Tony. Pois é, e eu gosto de falar que as trilhas de TV são o primo bastardo. Geralmente são os mais esquecidos. Você vai numa loja de trilhas, grandes filmes, metro, geralmente trilhas de TV, que tem essas preciosidades que vocês acabaram de ouvir no primeiro bloco, são sempre escondidinhas, difíceis de encontrar, mas quem garimpa encontra. Mas é por falta, justamente isso, por falta de informação, não é? Exatamente. O meu parceiro, o produtor do programa, o Babu, tá me comendo aqui o torco para avisar que no último bloco, para quem não sabe, aquele BG totalmente maluco que vocês ouviram, aquelas colagens de aberturas de filmes, é uma produção do Meco. Quem não sabe, o Meco Monardo, que era um italiano que produziu... Vamos dizer que ele desconstruía trilhas sonoras nos anos 70, ao toque de funk, disco, tanto que ele ficou famosíssimo com a versão dele de Star Wars, que tocou em pistas. E ele tem trilhas para o Superman, para o Mágico de Oz, trilhas desconstruídas e reconfiguradas. E para esse bloco aí, vocês estão ouvindo de fundo o clássico da Blaxploitation, o Shaft, né, com Isaac Hayes. Esse bloquinho é o único bloquinho que a gente vai sair da TV e entrar um pouco nos filmes para contextualizar. Porque o mestre me pediu aqui que mostrasse um pouco do groove e do funk soul nas trilhas de TV, mas para mostrar essa fase dos anos 70, começo dos anos 80, que entrou o funk, o groove, isso foi tudo uma influência do movimento Blaxploitation dos anos 70, de filmes. Isso, raízes disso. Então eu vou entrar um pouco aqui na tua área, na área do mestre Blacks, do Ocimar. Então trazendo 4 trilhas básicas aqui para o povo entender o que era o movimento da Blaxploitation. Começando Melvin Van Peebles, com Hoppin' John, do disco Sweet Sweetback's Badass Song. Esse disco é considerado a primeira trilha sonora de Blaxploitation da história. Porque foi onde começou a misturar funk, soul e aquela peculiaridade dos filmes de Blaxploitation das trilhas, que é o diálogo, que há pouco tempo o Quentin Tarantino começou a trazer de volta para os filmes dele. Isso é uma característica dos filmes de Blaxploitation. Então você vai ver nesse puta groove que você vai ouvir nesse disco, nessa música, você vai ver que, baseado em James Brown, você vai ver que no final ela começa a interagir com um dos diálogos do filme, que é uma das características do movimento. Segunda música, Across 110th Street, do Bobby Womack, que a gente estava até conversando nos bastidores aqui. Bobby Womack, que foi um dos mestres e compositores da soul music, ele entrou nessa onda e produziu uma das primeiras trilhas de Black. Ela é de um filme de 72, bem do comecinho do movimento Blaxploitation. Inclusive essa música, Across 110th Street, foi ressuscitada pelo Quentin Tarantino de novo naquele filme Jack Brown, que é uma alusão, uma homenagem aos filmes de Blaxploitation, que é exatamente a música que abre o filme. E aqui a gente ouve a versão original do filme mesmo de 72, que abre o disco. A terceira, acho que você pode falar mais do que eu, Tony, que é, nas listas de Blaxploitation, um dos clássicos, que é Superfly, do filme homônimo de Curtis Mayfield. Nossa, é um Acho mestre. que isso você já tocou mais em baile do que eu andei toca, por aí. Como o Bob Womack também, a gente tem várias faixas que é tocada nos bailes. Ele é muito conhecido dentro desses bailes que a gente faz, justamente porque tem umas 5 ou 6 músicas que são estouradas. Exatamente. O Curtis Mayfield tem várias também. Muita coisa legal dele que é tocada. Mas fala aí sobre isso, porque você é o homem que conhece sobre esse assunto e eu quero que isso aí, os ouvintes fiquem sabendo sobre toda essa história dos filmes. Talvez os ouvintes devem conhecer muito bem, os seus seguidores aqui do programa conhecem Superfly, junto com Shaft, que a gente está ouvindo de fundo, mais Across 110th Street, que são... Em qualquer lista de melhores trilhas de Blaxploitation, as 3 estão sempre no topo. Estão sempre em cima, é verdade. E para fechar o bloco, uma raridade, uma obscuridade. Dentro do movimento Blaxploitation, como qualquer movimento de filme, tinha filmes bons, filmes ruins, e aqueles filmes abaixo do ruim, de produções pobres, carentes. E dentro do movimento, os filmes eram basicamente de filme concentrados em filmes policiais, gangues... Teve uma facção que resolveu fazer filmes de terror. Então houve algumas adaptações de clássicos do terror em versão black. Onde as trilhas são fantásticas, são funks, grooves, são verdadeiras raridades. Só que os filmes realmente podem passar de lado que não... Nessas brincadeiras que eles fizeram nesses filmes, houve a versão do Jack and Hyde, que era Mr. Black and Dr. Hyde.
Teve a versão do Frankenstein que se chamou Blackenstein, que era Blackenstein, que era um negão que Nós o vimos Black isso aqui. era a cabeça quadrada do monstro, era o Black do negão. Teve The Black Werewolf, que era o lobisomem negro. E teve esse aqui, que é uma trilha que eu consegui há um tempo atrás lá fora, que é o Blackula. Que era a versão. Blackula, que era o vampiro negro. É, o Black Drácula. Exatamente. O filme pode-se dizer que é uma bela de uma porcaria. Mas a trilha é um achado, é um clássico da Blaxploitation, que foi produzida pelo Gene Page, que era o parceiro de Solomon Burke em muitas trilhas de Blaxploitation, e foram produtores da Motown. O Gene Page, junto com o Solomon Burke, fez Cold Breeze e outras trilhas clássicas da Black Music dos anos 70. Isso foi uma das primeiras produções dele. Uma curiosidade, até nessa música que a gente vai tocar, que é Gonna Catch You, quem canta é o Hills Corporation, o trio de soul music dos anos 70, começo dos anos 80 da Motown, bem antes deles serem contratados e terem gravado o primeiro disco. Essa é praticamente a primeira gravação deles, do trio de soul Hills Corporation, que foi feita exatamente para esse filme. Eis aí mais uma grande curiosidade, tá certo? Então é isso, vamos ouvir? Vamos lá, gente, vamos saindo do nosso segundo bloco e a gente vai ali, toma um cafezinho e volta já já para o terceiro bloco. Esse programa de hoje, como vocês estão vendo, é um programa dedicado às trilhas de filmes e seriados. DJ Jefferson tá aqui passando tudo isso pra gente. A gente volta já já. O som psicodélico de Tony Hits, aqui na Rádio UOL. We don't know nothing about no dead man. You're our friend. When did you people start getting so interested in black folks, dead or alive? Progress. I'm the good bad fairy godmother. Ooh.
I was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was alright. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You baby, across 110th Street, you can find it all in the street. I got one more thing I'd like to talk to you about right now. Hey brother, there's a better way out. Snorting that coke, shooting that dope, man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby. Across 110th Street, look, you can find it all in the street. Yes, you can. Oh, look around you, look around you, look around you, look around you. Yeah. There's a set going strong, a lot of things going on. The man of the hour has an air of great power. The dudes have envied him for so long. Oh, Superfly, you're gonna make your fortune by and by. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. Hard to understand, but a hell of a man. This cat of the slum had a mind, wasn't dumb. But a weakness was shown, cause his hustle was wrong. His mind was his own, but the man lived alone. Ooh, Superfly, you're gonna make your fortune by and by. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. The game he plays for keys. Hustling times in ghetto streets, trying to get over. That's what it
Can't be like the rest, it's the most he'll confess. But the time's running out and there's no happiness. Ooh, Superfly, you're gonna make your fortune bye-bye. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. Superfly. Rádio Wall, o som psicodélico de Tony Hits. Estamos chegando para o terceiro bloco do programa. Você que
que quer saber sobre as músicas, enfim, todas as músicas do programa. Hoje, inclusive, um programa especial sobre trilhas e filmes trilhas de filmes e de seriados de TV. E eu trouxe o Jefferson para estar mostrando para vocês hoje todo esse arquivo, né? Porque, claro, a gente sempre ouve a música da novela, do filme, do seriado, mas nunca sabe onde passou, não sabe a história disso. E hoje eu trouxe o Jefferson para estar explicando tudo isso para vocês. Jefferson, vamos aí para o terceiro bloco. Explica para a rapaziada, para os ouvintes, sobre todas essas trilhas. Vamos lá, mestre. Eu gosto de falar que trilha sonora é uma música que te remete a uma imagem. Geralmente são duas coisas que trabalham juntas. Sempre, Por isso que eu acho ela até mais forte que muitas músicas apenas. Você ouviu, já vê a situação. Você lembra do seriado, daquele trecho, daquele pedacinho. É fantástico. E entrando aqui na área do nosso programa, cara, do seu, do meu, do Babu, de todo mundo. Claro, programa afinal, nosso. A mão tá em todos, só que do lado de fora. Foi um pedido seu, eu trouxe uma seleçãozinha de 9 trilhas de aberturas de seriados dos anos 70, 80, que tem essa pegada groove, um pouco influenciado pela Blaxploitation, que a gente ouviu no bloco passado. Então esse movimento começou a influenciar na TV também. Um sempre reflete no outro. Então começaram a aparecer séries, também nesse alcunha de aventura e policial, que traziam essa trilha mais pegada, com groove, funk, influência da Blaxploitation e do movimento black dos anos 70. Até por causa da agilidade dos filmes em si, né? Exatamente. E até eu costumo brincar, como a Blaxploitation apareceu em 70, com o Bada Song do Melvin Van Peebles, antes já tinha algumas coisas pré-Blaxploitation que já caminhavam para esse lado. É verdade. E acho que para abrir a melhor trilha para se abrir isso, para mostrar de uma série que teve no ar de 66 a 68, que é bem conhecida no Brasil, que é o Batman. Com certeza. A trilha do Batman acho que já começa a mostrar para que lado que o groove ia pegar. É verdade. Então, uma trilha de Neil Heft, que dispensa apresentações. Todo mundo conhece o tema tradicional do morcego. A segunda trilha é do Besouro Verde. Besouro Verde, para quem não se lembra, uma série do Van Williams, que era o contracenava junto com o Bruce Lee. Bruce Lee era o assistente do Van Williams, que era um defensor da justiça, que tinha um carro verde, o Beleza Negra, e ele era editor de um jornal. E à noite ele assumia o personagem do Besouro Verde, que era um defensor da justiça. Essa série foi produzida pelo mesmo povo do Batman, e geralmente eles faziam os crossovers. O Batman aparecia na série do Besouro Verde, e o Besouro Verde aparecia na série do Batman. Mas a série realmente só durou 2 temporadas, de 66 a 67. Mas pra mim é uma das trilhas mais absurdas que eu conheço. Ela é fantástica, foi feita pelo Hal Hint e pelo Billy May. Tanto que a trilha sonora principal, o tema principal, ela foi reeditada de novo pelo Tarantino. O cara que adora resgatar essas coisas no Kill Bill 1. Você vai ouvir o trompete do Hal Hint, você vai se lembrar bem categórico da série, de como movimentava, e era um andamento muito rápido da trilha, como ele caminhava. E já era uma coisa mais evoluída que a trilha do Batman, já estava com o pé mais no groove do que foi a do próprio Batman. Terceira trilha é de um desenho, o único desenho, por sinal que eu coloquei aqui dentro do programa, que é Fat Albert and the Cosby Kids, ou o Gordo Alberto. Esse desenho acabou de voltar pro ar no Boomerang. Quem tem curiosidade de conhecer, ele tá de volta no canal pago Boomerang, que era um desenho produzido e apresentado pelo Bill Cosby. Era uma versão do Bill Cosby gordo. E o Bill Cosby, com aquela ligação que ele tinha com os músicos de jazz dos anos 70, ele acabou produzindo uma trilha de abertura para esse seriado que é fantástica. É um groove, um baixo predominante, com um vocalzão de músicos de jazz, fantástico. E foi um desenho que ficou no ar por 12 anos, de tão sucesso que ele fez nos Estados Unidos. Nossa quarta trilha, Moving On Up, é um presente para o nosso produtor aqui, o Babu, que ele, eu acho que é uma das poucas pessoas que lembra dessa série. Foi uma série que teve muita presença aqui nos anos 70 e nos anos 80, que era o The Jeffersons. Era uma série, um sitcom, para quem não sabe, nos Estados Unidos, sitcom é aquela comédia de situação que sempre retrata o cotidiano de uma família. Dentro da casa, no trabalho, são aquelas comédias de costume. E o The Jeffersons, por coincidência, foi a primeira série com uma família negra. Era uma família toda negra, o pai chegava com um groove, malemolência, black na cabeça.
E toda a trilha era voltada para isso, uma trilha do Frank Clover e do Roxy Harker. Nossa quinta trilha, essa é bem conhecida dos brasileiros, uma trilha que é um pouco pop, mas também com uma levada grooveada, que é do Jack Jones, que é o tema da Mulher Maravilha, Wonder Woman, que agora também acaba de ser relançado em DVD. Quem quiser conhecer mais a trilha, é só correr ali na lojinha de DVD que você tem os boxes da Mulher Maravilha à disposição. É uma série que foi mais para a segunda metade dos anos 70, ela foi produzida de 76 a 79. Nossa sexta música, para mim um dos clássicos, uma série totalmente blaxploitation, apesar do ator principal ser branco, que a música chama Keep Your Eye on the Sparrow, que é o tema do Baretta. Aqui, há uns programas atrás, a gente tocou uma versão instrumental, e essa é o tema de abertura que era cantado pelo Sam Davis Jr. Mais black que isso... Com certeza. uma versão cantada aí, gente. Exatamente. Que a maioria conhece a versão instrumental, porque era o que se usava lá na abertura do programa, né? Fantástico. E Baretta, quem não lembra, né? Quem não lembra as aventuras do detetive Tony Baretta, um italiano num bairro negro que tinha uma cacatua que andava com ele, o Frederico. Depois do Baretta, uma outra série policial, que era o Barnaby Jones. Barnaby Jones andava mais naqueles períodos de série das 11 da noite. Andou muito no SBT, muito na Record e um pouco na Globo. É um pouco menos conhecida, mas nos Estados Unidos foi um sucesso. Ela teve no ar por 7 anos. E a trilha, outra vez, Jerry Goldsmith assinando a trilha e interpretando com a sua orquestra o tema. Um groove fantástico, Tony Hits. Pra quem não conhece, seus ouvintes vão gostar pra adaptar isso pro samba rock, porque a pegada lembra samba rock. Vamos lá, é isso aí. Oitava trilha, Gotcha, que era o tema de outra série policial dos anos 70, que é o Starsky Hutch, Justiça em Dobro, Com que certeza. era clássico na Record e que retomou agora no cinema com uma nova versão com Ben Stiller que não tá à altura da série. Mas vocês vão ver pela trilha do Antônio Fargas o groove e aquela pegada disco do final dos anos 70 da série. E para encerrar esse bloquinho, que já falamos demais, uma raridade também, que é a trilha da série The Man. The Man foi uma série que só durou uma temporada, tiveram apenas 8 episódios, ela é super obscura e era interpretada pelo Robert Conrad, que é o mesmo cara que fez o James West. Para quem lembra do James West vai lembrar disso. Era uma cópia muito mal feita do James Bond. Era uma série. Ele era um espião que resolvia vários casos disfarçado, com mulheres bonitas, mas a série acabou sendo um fiasco. Mas ela acabou entrando na história pela sua trilha, que foi, pelo menos que eu tenho notícia, foi a única trilha do Isaac Hayes produzida para TV. Porque ele produziu a trilha nos anos 70. Depois ele voltou com algumas musiquinhas no desenho South Park e outras coisas, mas na época do Black, que ele estava em auge, ele fez essa trilha. E é fantástica. Houve muito filme que não fez sucesso, mas a trilha ficou aí marcada. né? Isso dá tema para mais um programa, Tony. Só das trilhas que são mais conhecidas que os filmes. É verdade. Vamos ouvir? Bom, vamos lá. Vamos para o nosso... Vamos para o nosso quarto bloco e já a gente volta com mais informações sobre trilhas de filme. Hoje o programa é só esse e o Jefferson é que está falando sobre tudo, explicando para vocês, passando todas essas informações. A gente volta já para o nosso quarto bloco. Tony Hits na Rádio Wall. O som psicodélico de Tony Hits. Batman,
and I'm gonna sing a song for you. And Bill's gonna show you a thing or two. You'll have some fun now with me and all the gang, learning from each other while we do our thing. Na, 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 gonna have a good time. Hey, hey. This is Bill Cosby coming at you with music and fun. And if you're not careful, you may learn something before it's done. Hey, hey, hey. Well, we're moving on now to the east side, to a deluxe apartment in the sky. We're moving on to the east side. We finally got a piece of the pie. Fish don't fry in the kitchen, beans don't burn on the grill. Took a whole lot of trying just to get up that hill. Now we're up in the big leagues, getting our turn at bat. As long as we live, it's you and me, baby. There ain't nothing wrong with that. We're moving on up to the east side, to a deluxe apartment in the sky. We're moving on up to the east side. We finally got a piece of the pie. All the world is waiting for you and the power you possess. In your sandal tights, fighting for your rights and the old red, white, and blue. Wonder Woman, Wonder Woman. Now the world is ready for you and the wonders you can do. Make a hawk a dove, stop a war with love, make a liar tell the truth. Wonder Woman, get us out from under. Wonder Woman, all our hopes are pinned upon you and the magic that you do. Stop the moving cold, make the axis fall, change their minds and change the world. Wonder Woman, Wonder Woman, you're a wonder, Wonder Woman. Don't go to bed with no price on your head. No, no. Don't do it. Don't do it. Don't do the crime if you can't do the time. Yeah. Don't do it. And keep your eye on the sparrow. When the going gets narrow. Don't do it. Don't do it. Where can I go where the cold winds don't blow now? Well, 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 well.
psicodélico de Tony Hits. Uma viagem musical. O som psicodélico de Tony Hits. Estamos chegando para o quarto e último bloco do programa. Hoje um programa sobre músicas que fizeram parte de filmes, de trilhas, de seriados. Inclusive aí no BG, o super-herói americano, né? Clássico super-herói americano. Pra quem não se lembra, aquela série que povoou o S Besteira bem no comecinho, ainda época de TVS, que era a história de um professor que ganha uma roupa com superpoderes que tem poderes especiais de extraterrestres, mas ele perde o manual da roupa, então ele nunca aprendeu a usar a roupa direito. Então ele se mete em várias confusões tentando aprender a usar a roupa e tentando ser um super-herói, que era um rapaz loiro com uma roupa vermelha bem espalhafatosa. É coisa para se chamar a atenção. Bom, gente, a gente vai... hoje fizemos esse programa com o Jeff, estamos fazendo o programa, fazendo o último bloco. Bom, mas tá aí mais uma vez o meu e-mail. tonyhits@uol.com.br, o site www.tonyhits.com.br. O site, gente, está inovado. Dá uma visitada lá, vai ter um monte de informação. Inclusive, vamos ter lá informações sobre trilhas de filme. Porque você vê tanta música de qualidade que fica aí praticamente escondida. Porque você vê quando você só ouve quando você vê o filme. Então, existe tudo isso aí. O Jefferson, inclusive, vai estar explicando aí como você pode conseguir todas essas músicas. Porque... Mas é muito fácil, mestre Tony. Grande parte dessas trilhas que vocês estão ouvindo aí, principalmente Blaxploitation, esse groove, só tem um lugar categórico em São Paulo que você pode buscar, que é a loja do Tony Hits. Mas isso existe. Não é, meu caro? É claro. Rio Branco, número 90, com certeza lá. Se o Tony não tiver, ele vai te indicar onde encontrar. É que muita coisa dessa, Jefferson, também já tem nos CDs, porque eu tenho muita coisa em disco. Mas isso existe em CDs e lojas normais, não é isso? Existem, mas exatamente esse grande problema da discriminação com as trilhas de TVs, que são poucas as coletâneas, as poucas que tem são caras e todas são importadas. Ah, é assim o negócio? Exatamente. Tem uma série que é fantástica, muitas das trilhas que estão aqui e povoam esses discos é uma série de 7 CDs de uma gravadora americana chamada TVT, chamada Television Greatest Hits, que ela abrange várias dessas trilhas de televisão do decorrer dos anos. Infelizmente ela não é completa e um bom colecionador de trilha, além dessa coleção, tem que sair catando. Porque ela se concentra nas séries americanas. Você vai ter se você quiser buscar um pouco de séries inglesas, você vai para outras fontes, séries japonesas que povoaram muito os anos 60, 70 e 80, os desenhos japoneses que todo mundo assistia. Então isso já você tem que é um trabalho de formiguinha e caçando em sites importados, mas muitas das trilhas eu costumo brincar que na sua loja realmente você vai encontrar muita coisa. Porque parte das pérolas dessas séries americanas foram lançadas em disco aqui, em disco mesmo, em versão nacional nos anos 60. Então, se você procurar na loja do Tony ou lojas do ramo, você pode encontrar, tipo, a trilha do Dr. Kildare em vinil, original da época, a trilha do Batman, a trilha do Kojak, a trilha do Baretta e muitas outras coisas, não é, Tony? É verdade, isso ainda tem muita coisa vindo, mas é uma pena as gravadoras não terem se preocupado muito em ter colocado isso em CD para ficar à disposição de todo mundo aí em qualquer ponto de venda. Mas é assim mesmo. A gente não tem muito. Mas se o cara quiser encontrar, onde mesmo que ele vai encontrar? Na Rio Branco? Encontra lá, Tony Hits Discos, Avenida Rio Branco, número 90, centro de São Paulo. Você que é de São Paulo, você que não pode também entrar através do meu site, do meu e-mail. O telefone é 33333980. Liga lá. O que a gente não tem, a gente sai correndo e arruma, né? Exatamente. Jefferson, fala sobre esse quarto e último bloco do programa. Olha, esse quarto e último bloco, acho que é legal para mostrar a evolução de que parte a trilha passou disso tudo que a gente ouviu, todo esse groove, esse funk, esse soul que a gente ouviu das trilhas dos anos 70, como elas chegaram nos anos 80. Então vamos mostrar essa transição, que foi uma coisa também que o Tony me pediu, para lembrar aquela grooveira, aquele pop dos anos 80. E pra satisfazer o povo um pouco da minha geração. Tudo bem, tô puxando a brasa pra minha sardinha. O programa é pra mostrar pra todos mesmo, tá certo. Pois é, começando pelo super-herói americano que a gente ouviu de fundo, e a gente vai entrar, acho que numa série
que talvez da minha geração era o cult entre a molecada, era a ferveção, que era o Chips. A história dos dois motoqueiros, o John Baker e o Frank Porcherello, que eram patrulheiros rodoviários. E a trilha é fantástica, né? Quem não lembra? Muito legal. Que a gente abre, uma trilha do John Parker que abre esse bloco. Na sequência, uma série policial meio fake, um pouco pop, que era com Robert Urich, que era o Vegas. Passou muito aqui na Globo, nas tardes, Sessão Aventura, que era a história daquele detetive que vivia e transitava dentro dos cassinos de Las Vegas. Nossa terceira trilha, outro clássico da época do S-Besteira, que é o Miami Vice, série clássica do Don Johnson e do Philip Michael Thomas, que eram os dois detetives, o Sonny e o Tubbs, que resolviam casos em Miami. O Don Johnson sempre com aquela blazer branco, camisa azul, lembrando um pouco a vestimenta do Roberto Carlos, mas era aquela coisa de anos 80, muita cor, muito cítrico, e a série tinha uma abertura que é fantástica, e o vinil você encontra já em versão em CD no mercado nacional. Ele existe nas boas lojas do ramo, uma trilha que vale a pena do John Hammer. Nossa quarta musiquinha aqui, quarta abertura, era outra dessas séries do SBT, que foi o SBT meio que foi a ebulição das séries dos anos 80, criou um horário nobre, sempre às 9 da noite, trazia séries, enquanto a Globo já estava entrando naquela fase de filmes e botando a série mais pro final da tarde, com a Sessão Aventura. Então o SBT, nesse começo dos anos 80, foi onde ebuliu muitas das séries, como Super Máquina, Smith & Smith e outras coisas. Sargento Lobo, Xerife Lobo, perdão, e outras séries que estouraram nesses horários nobres do SBT. E uma das mais lembradas, que acaba de ter o box lançado aqui em DVD, com uma venda absurda, infelizmente sem a dublagem original, que eu acho um pecado, que é o Esquadrão Classe A. A história daqueles daqueles 5 mercenários que trabalhavam resolvendo casos por encomenda. Até a abertura da série falava, se você tem um problema e ninguém mais puder ajudá-los, se conseguir encontrá-los, talvez consiga contratar o Esquadrão Classe A. E entrava com aqueles trompetes, aquela coisa orquestrada. Bem, vocês vão ouvir aí, vocês vão lembrar. Não tem como errar, que foi a série que destacou o Mr. T, né? Aquele, quem não lembra, aquele negão barbudo de cabelo moicano pro mundo, que acabou depois fazendo um filme com o Rock, na série Rock, com o Sylvester Stallone. E outro, o Dick Benedict e outros atores que depois foram parar até no cinema, graças ao sucesso da série. A quinta música, talvez uma das séries mais lembradas dos anos 80, essa era da Globo. Essa não era do SBT, o Globo guardou pra ela e se deu bem, que era o Magnum. Quem não se lembra, o detetive que foi combatente no Vietnã, aí foi morar em Miami, no Havaí, tinha uma Ferrari que era do dono, que nunca aparecia da série, ele trabalhava como segurança para um milionário que nunca aparecia na série, e ele a série inteira andava com a Ferrari do dono, resolvendo casos por conta, porque ele não fazia nada no Havaí. E foi uma série longa, uma série até hoje bem lembrada para os americanos, e acabou de sair também o box em DVD no Brasil, para quem quiser conferir a série de novo, que foi uma série produzida de 81 até 89, se eu não me engano. Não lembro a data certa, mas foi por aí. E depois do Magnum, uma série que também tá vindo em breve aí em DVD. O legal é isso, Tony Hits. As grandes séries que você lembra estão voltando em DVD. Isso é muito bom. E você pode levar o box inteiro e não ter mais aquele problema de esperar a semana que vem ou os comerciais. Você põe o DVD lá e assiste o bicho inteiro numa vez só. Uma outra série que tá vindo, que foi bem bem conhecida no final dos anos 80. Ela chegou aqui no final dos anos 80 e começo dos anos 90, que foi a série que lançou o famoso Bruce Willis na TV, você vê. A carreira do Bruce Willis começou na TV, com essa série junto com a Cybill Shepherd, que era uma modelo. Essa série em inglês chama Moonlight, aqui no Brasil chamou A Gata e o Rato. A Gata e o Rato, muito você vê hoje um dos atores mais bem pagos do mundo inteiro, que é o Bruce Willis, começou nessa série de TV. E é uma trilha muito bem produzida, escrita e interpretada pelo Al Jarreau. Eles brigavam o tempo todo, né? Era muito eles divertido. Nunca se entendiam, né? Exato. E no final da série casaram. Claro. Na última temporada acabaram casando.
Nossa penúltima música do programa é uma trilha de uma série não muito bem lembrada, mas os veteranos, quando ouvirem, vão lembrar, que é as histórias do B.J. McKay, era BJ and the Burr. O BJ, pra quem não lembra, era outra dessas séries do horário nobre do SBT, que era a história de um caminhoneiro que andava pelos Estados Unidos, passando de cidade em cidade, com o seu companheiro, que era o urso, um macaco, um chimpanzé. E em todos os episódios tinham mulheres gostosas, grandes peitões. O cara catava todas com aquele caminhão mega vermelho. Eu lembro que as crianças, você comprava da Glaslit na época, a série foi tão famosa na época que você comprava o caminhão com comando de fricção. Era esse a super máquina. Depois do BJ aqui, a gente entra com a última música do programa, que é Good Old Boys, que é o tema do Dukes of Hazzard, ou Os Gatões, como foi conhecido na época, aí uma série de 84 a 89. Pra quem não sabe, Os Gatões era uma série de 2 caipiras, 2 molequinhos, que o tio era produtor de uísque, eles contrabandeavam uísque dentro de uma cidade que era Hazzard, e eles sempre eram perseguidos pelo xerife Roscoe P. Coltrane, e que fazia as maracutaias do prefeito da cidade, que era o Chef Hogg. Os Gatões teve uma nova versão que está nos cinemas agora. Se vocês correrem, ainda dão para pegar. Isso foi feito um remake. E esse eu dou meu visto de garantia. Como fã de seriados que odeia remakes, esse remake ficou bem feito. Porque eles reaproveitaram a série, todos os trejeitos, inclusive até o mesmo carro que foi usado na série está sendo usado, que é um Dodge Charger americano, laranja com a bandeira dos Confederados no teto. É uma série fantástica e divertida. E os trejeitos foram mantidos na série, só não é o mesmo elenco. E essa música é um countryzinho, até fugindo um pouco da onda do programa. A música original é tocada nessa nova remake. E no final do filme tem a nova versão dessa Good Old Boys, que é interpretada pelo Willie Nelson. Um verdadeiro mobília do western, do country americano. Um dos maiores nomes da música country americana. Que participa do filme fazendo o papel do tio bêbado e, de certa forma, fumeiro dos garotos. Mas é isso, Tony. Acho que isso dá pra... essas pequenas musiquinhas aqui dá pra gente ter um panorama do que foi os anos 80 e como eles atravessaram do groove pro pop nos anos 80. Não, e outra, são informações musicais relacionadas aos filmes e as trilhas de filmes e seriados que vem lá dos anos 60, gente. A gente prestava atenção muito isso, eu quando era garoto, eu prestava muita atenção nos filmes, porque, aliás, era uma das poucas diversões que nós tínhamos no que diz respeito à TV, porque a gente não ia para cinema, era tudo criança e tal. Então a gente se centralizava. As novelas não eram o que imperava na época, porque nesse tempo eu nem sabia de novela em televisão. Novela era em rádio. Então o que tinha, o que era sucesso mesmo na TV, era os filmes de westerns. Eram os filmes do western americano. Então tudo isso foi músicas que no decorrer do tempo ficaram marcadas. Eu fiz questão que o Jefferson trouxesse essas trilhas. Seu pedido é uma ordem. Eu ouvi muita coisa disso e tenho certeza que vocês, ouvintes, já ouviram bastante coisa, e os que não ouviram vão passar a conhecer. Que isso é uma pequena amostra. A qualidade musical é muito grande. Bom, gente, a gente está indo embora, terminando mais um programa. Jefferson, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade, Tony, de mostrar um pouco de trilhas de filme, que, como eu disse, é um filhinho bastardo do mercado das trilhas sonoras. E só tenho a agradecer a você pela oportunidade de estar aqui e ouço todo mundo no próximo programa. Claro, do lado da técnica, porque não gostei de estar desse lado. Tá vendo? Ele fica lá do outro lado, mandando eu fazer. Fica ele e o Babu, os dois, um do lado do outro, sabe? E fica aqui, eu fico olhando lá, a hora que pode, a hora que não pode, se o som tá alto, se o som tá baixo. Bom, gente, tudo são pessoas que fazem parte aí do nosso dia a dia, dos programas, de tudo que é feito aí, de tudo que é levado até a sua máquina de computador aí, que você ouve, são as pessoas que estão junto comigo aqui. Bom, eu quero agradecer a todos e dizer o seguinte: na próxima quinta-feira nós estaremos de volta. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Babu. Eu que agradeço. Hoje, excepcionalmente, cobrindo meu lugar ali na técnica, para quem não conhece, é o terceiro pé do tripé que é chamado Rádio Wall, que é o meu querido Fernando Caida.
meu parceiro e amigo, que tá pilotando a mesa no meu lugar lá hoje. Portanto, se vocês ouvirem qualquer problema, reclamem com ele, não comigo. Falou, Fernando. Bom, gente, um abraço e até a próxima quinta-feira, quando estaremos com um novo programa no ar. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tony Hits, na Rádio UOL. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team.
Some walk by night, some fly by day. Nothing could change you, set and sure of the way. There is the sun and moon, they sing their own sweet tune. Watch them when dawn is due, sharing one space. We'll walk by night, babe. We'll fly by day, moonlighting strangers who just met on the way. Best of all, I don't pay property tax. Rolling down to Dallas, my wheels provide my palace, and off to New Orleans or who knows where. Places new and ladies too. I'm B.J. McKay and this is my best friend there. Just a good old boy, never meaning no harm. Beats all you never saw, been in trouble with the law since the day they was born. Straightening the curves, flattening the hills. Someday the mountain might get 'em, but the law never will. Making their way the only way they know how. That's just a little bit more than the law will allow. Just a good old boy, they wouldn't change if they could. Fighting the system like a true modern day Robin Hood. Você acabou de ouvir na Rádio Wall o som psicodélico de Tony Hits. O melhor e mais original programa de rádio da internet você só ouve aqui na Rádio Wall. Som psicodélico de Tony Hits. O som psicodélico de Tony Hits.